No começo ele falou, ensinava no sábado numa das sinagogas. Aqui Jesus está novamente tratando sobre a religiosidade. Os fariseus tinham muita religiosidade naquela época. E todos nós já aprendemos em Marcos 2,8 que diz assim, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém, irmãos? Mas vamos para a história dessa mulher. Inicia lá assim, ó. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Nós podemos dizer, irmão, que essa mulher ela era possuída de um espírito de enfermidade, ou seja, um espírito imundo, um espírito maligno. Em outras palavras, ela podia ter qualquer tipo de espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, essa mulher, ela não possuía naquele momento o Espírito Santo de Deus. Aí continuando diz assim, ó, e havia já 18 anos e andava curvada. Andava curvada. O significado da palavra curvada é inclinar para diante, em arco. Só que se você for procurar no significado figurado da palavra curvar, significa abater, oprimir e sujeitar. Em outras palavras, essa mulher, irmão, nós podemos dizer que ela estava abatida, oprimida e sujeita a um espírito imundo, um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela estava servindo a esse espírito. Agora, olha que importante isso, irmãos. Guarde isso. Se tem algo que o nosso inimigo quer, é que nós nos curvemos diante das nossas adversidades. Seja elas no âmbito físico ou no âmbito espiritual. Essa, irmãos, nós podemos dizer que é a tática e a estratégia do nosso inimigo. Eu estou tendo algum problema físico, ele quer que a gente se curva diante dele. Eu estou tendo algum problema espiritual, ele quer que a gente se curva diante dele. Eu estou tendo algum problema na minha família, ele quer que se curva. Eu estou tendo um problema de dívida, ele quer que se curve. Essa é a estratégia do nosso inimigo, que nós nos curvemos, sabe por quê? Quem curva, irmão, quem curva aceita, quem curva se sujeita, quem curva convive com o problema. Glória a Deus. Agora a pergunta que fica para cada um de nós aqui presente, o que nós temos feito diante das adversidades nas nossas vidas? Nós também temos aceitado ela? Nós também temos nos curvado dela? Nós vamos aprender o que aquela mulher fez para ela não querer mais aceitar aquilo na vida dela. Amém? Continuando, diz assim, ó, e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, aqui fica implícito que nenhum conhecimento, nenhum recurso financeiro, nenhum esforço humano iria resolver o problema daquela mulher. Podia ter a melhor medicina da época, podia ter a quantidade de recurso financeiro que fosse. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou tudo o que ela tinha, ela ficou 12 anos. Quer dizer, recurso nenhum adiantou. Então quando diz e não podia de modo algum endireitar-se, ela está querendo dizer assim, ó, nada, nem ninguém desse mundo terreno podia resolver o problema dela. Glória a Deus. Amém? Amém. Continuando, diz assim, ó, e vendo a Jesus. Só nessa partinha, e vendo a Jesus, nós vamos aprender tanta coisa, irmãos. Nota, irmãos, que Jesus, ele é bem claro em falar assim, que Jesus vê a mulher, porque está no singular, e vendo a Jesus. Então fica implícito, irmão, que mesmo diante das dificuldades dela, mesmo diante da adversidade dela, porque ela estava encurvada já há 18 anos, ela foi até a sinagoga escutar o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava ensinando. Em outras palavras, diante das nossas adversidades, diante das nossas, seja doenças físicas ou espirituais, não é em casa que nós temos que ficar, nós temos que vir na sinagoga do Senhor. Nós temos que vir aqui escutar o que Ele tem para nos falar. Nós já aprendemos que aqui é o tanque de Betesda,
Agora nós sabemos que aqui é uma sinagoga, porque sinagoga, se for procurar o significado, está escrito lá que é lugar onde eles se reuniam para cultuar. Então aqui é o lugar onde a gente se reúne para cultuar. Glória a Deus. Agora que interessante, por que eu falei que a mulher ela foi até Jesus naquele momento? Porque Jesus viu ela. Porque está escrito lá assim, ó, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela mulher, ela estava com um jugo pesado há 18 anos, e ela escutou isso aqui, ó, vinde a mim. Não é ele que vai até nós, é nós que temos que vir até no culto de Santa Ceia, nós aprendemos que não é ele que vai até nós, é nós que temos que vir até. Então aquela mulher, diante de toda aquela dificuldade que ela estava passando, quando Jesus a vê, fica implícito que ela foi até, porque Jesus não foi lá falar para ela, vá na sinagoga. Amém, irmãos? Amém. Continuando, ainda aí, e vendo a Jesus. Irmãos, nós podemos dizer também que de algum modo essa mulher chamou a atenção do Senhor Jesus. Porque, veja bem, quando Jesus apregoava naquela época, você achava que tinha meia dúzia de pessoas escutando? E porque diante de todos aqueles que Jesus estava apregoando, ele foi bem claro a dizer, e vendo-a, no singular. Glória a Deus. De alguma maneira aquela mulher chamou a atenção do Senhor Jesus. A pergunta para nós hoje é, como nós estamos chamando a atenção do nosso Senhor Jesus? Nós já aprendemos que Salomão, ele sacrificou 1000 holocaustos. E ele chamou a atenção de Deus. Na mesma noite Deus apareceu para ele e falou, pede o que tu queres que eu te darei. Glória a Deus. Agora, como que nós temos chamado a atenção do nosso Senhor Jesus? Eu não vou ao culto hoje porque eu estou cansado, porque minha cabeça dói. Ai, me deu uma diarreia, porque eu tenho um outro compromisso, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano. Ei, aquela mulher chamou a atenção, diante da adversidade dela, ela foi até a sinagoga. Quando a gente chama a atenção do Senhor Jesus, pode estar todo mundo aqui, ele falou no singular, e vendo a Jesus. Jesus nos vê, irmãos. Então, você quer chamar a atenção do Senhor Jesus, não deixe de buscá-lo. Aquela mulher, irmão, mesmo ela provida de toda e qualquer dificuldade, nós podemos dizer que ela não deixou de ver o Filho e crer nele. Porque em Marcos 2,7 diz assim, ó, Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tô ruim da minha saúde? Vem. Tô com um problema muito sério na minha vida? Vem. Tenho dificuldade até para subir o monte? Vem. Glória a Deus. Chama a atenção do Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus. Não é dentro da nossa casa lamentando, falando que não tá bom, que você vai chamar a atenção de Deus. Deus não responde lágrimas de crocodilos, Ele responde lágrimas de arrependimento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Continuando e vendo a Jesus. Quantos irmãos que no primeiro balançar do barquinho já murmuram e quer abandonar? Aquela mulher, nós podemos dizer que ela 18 anos, ela não abandonou o barquinho. Glória a Deus. Veio a tempestade na vida dela, mas o que ela fez? Foi até assinar. Quando a tempestade vinha, irmãos, subia ao monte, buscar madeira. O lugar está aqui, ó. A resposta para tudo está aqui. Agora, irmão, nós podemos dizer que quando aquela mulher, ela foi até a sinagoga escutar, que é ouvir com atenção e praticar o que Jesus ensinava, irmãos, naquele momento, ela já não estava mais aceitando e se sujeitando àquele espírito de enfermidade, aquele espírito imundo. Naquele momento, ela colocou dentro dela, eu não quero mais isso para minha vida. Então, irmão, se nós queremos que Deus nos cure, seja qual for o âmbito da nossa vida, físico ou espiritualmente falando, se nós queremos que Deus não nos deixe encurvado diante das nossas adversidades, vá até a sinagoga que você tem, que você cultua, no caso nosso é nosso Santo Monte, irmãos, que é onde se reúne para o exercício de um culto. Escutar o que o Senhor tem para nos falar. Não esquecendo que escutar
é ouvir e praticar, porque de nada adianta a gente vir aqui e somente ouvir. Amém? Continuando, diz assim, ó: chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Irmãos, quando nós chamamos a atenção do nosso Senhor Jesus, Ele próprio nos chama e realiza o desejo do nosso coração. O que é chamar a atenção, irmãos? É fazer algo que agrada a Deus. Aquela mulher naquele momento, ela agradou a Deus. E está escrito lá em Salmos 37:4, agrada-te do Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Glória a Deus. Então, quando nós agradamos a Deus, quando nós façamos algo para Deus, irmãos, que chama a atenção dele, você pode ficar tranquilo, Ele mesmo nos chama Glória e satisfaz o desejo do nosso coração. Por quê? A mulher, na hora que Jesus chamou ela não foi lá e falou assim: eu estou encurvada, eu quero que o Senhor me cure. Não, mas Deus sabia o desejo do coração dela, que era voltar o quê? A normalidade, era ter a saúde, irmãos. Entendeu, irmãos? Então nós temos que vir chamar a atenção do nosso Senhor Jesus, e não é dentro das nossas casas que nós vamos chamar a atenção, não é murmurando que nós vamos chamar a atenção, como nós aprendemos aqui, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Continuamos, diz assim, ó: e pôs as mãos sobre a mulher, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, primeiro o Senhor Jesus livrou aquela mulher: você está livre da tua enfermidade. Mas ela só se endireitou, irmãos, ela só voltou à normalidade quando Jesus pôs as mãos sobre elas, porque está escrito em 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias a Deus. Implicitamente, irmãos, fica bem claro que aquela mulher diante, ela já foi até Jesus porque ela não estava aceitando. Quando Jesus a viu, que chamou a atenção dela, chamou ela para si, colocou a mão sobre ela, você tem dúvida que se cumpriu o que está nesse versículo? Ela se humilhou, ela desceu, ela reconheceu, ela teve temor, ela teve tremor diante de quem estava colocando a mão sobre ela, e ela voltou à normalidade. Glórias a Deus. Agora não esqueçamos, irmãos, que a primeira coisa que ela fez quando ela voltou à normalidade, ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Tudo na nossa vida é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, está escrito lá em Marcos 16, 17 e 18 assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífica não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então guarde algo: aqueles que seguem o Senhor Jesus vai colocar a mão sobre os enfermos e vai curá-lo. Mas não esqueçamos que a primeira coisa que nós temos que fazer é glorificar a Deus, porque nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nós não somos nada, nós somos usados, instrumentos usados para que a nossa oração surte efeito diante das Escrituras Sagradas, mas a honra e glória é somente dele. Amém, irmãos? Uma reflexão bem objetiva. Somente debaixo, irmão, das potentes mãos do Senhor, que saem os raios brilhantes, é onde nós vamos encontrar as curas para as nossas vidas, seja no âmbito físico ou no âmbito espiritual. Quando estamos no nosso santo monte, escutando a palavra, os ensinamentos, estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, onde encontramos as respostas para todos os tipos de enfermidade em nossas vidas. Mas não nos esqueçamos que, independente das nossas adversidades, temos que nos esforçar para estar no monte, para chamarmos a atenção do nosso Deus, para que a seu tempo, no tempo dele, não é no nosso não, ele venha nos exaltar. Glória a Deus. Em Abacuque 3,4 diz assim: e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Amém? Amém. Irmãos, guarda essa palavra.
chame a atenção do seu Deus. Chamar a atenção é agrada-te do Senhor. Faz algo que vai agradar a Deus e Ele vai te ver. Ele mesmo vai te chamar. Ele mesmo vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e vai realizar o desejo do teu coração. Amém?